Eu odeio Coca-Cola de café. Definitivamente, uma das minhas razões para isso é o quanto eu esperei que fosse bom. Quando você coloca uma expectativa de que algo vai ser de determinado jeito e acaba que não é daquele jeito, eu acho que tende a ser decepcionante. A Coca-Cola de café, eu imaginava que teria um gosto agradável, igual o gosto de algumas outras coisas que eu já tinha experimentado. Então, realmente foi uma chateação, de certa forma. Mas eu acho que é assim em outros aspectos da vida, quando você para pra analisar. Sempre que você põe expectativa de que algo tem que ser de determinado jeito, que algo tem que acontecer de determinada forma, é uma decepção quando não acontece. Porque o maior problema disso é justamente a expectativa que você colocou naquilo. O maior problema de tudo, no geral, é por expectativa demais. Quando você coloca expectativas, principalmente expectativas muito altas, e elas não são atendidas, você tende a se frustrar. É uma frustração algo não acontecer da maneira que você tanto achou que aconteceria. E no final, eu acho que tudo bem você se frustrar com alguma coisa por não ter acontecido daquela forma, porque eu acho que não pode esperar que tudo vá sair de maneira perfeita ou que tudo vá sair da maneira que você achou que sairia. Eu acho que as pessoas têm que conseguir lidar um pouco melhor com decepções e principalmente com expectativas muito altas. Quando você coloca expectativas que são inalcançáveis ou expectativas que no geral tendem a não ocorrer daquela forma, você vai, de qualquer maneira, você vai sair chateado. Mas o problema é quando você não sabe lidar com aquilo e você deixa aquilo continuar te afetando. Eu acho que a gente não pode se apegar simplesmente à ideia de como determinadas coisas deveriam ter sido, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso só vai deixar você cada vez mais frustrado em relação àquilo. E esse é o maior problema das coisas. Você esperar que uma determinada pessoa haja e seja de determinado jeito que você criou na sua cabeça. E é justamente esse o problema. Você ter criado que seria daquele jeito na sua mente. Quando você imagina e coloca a expectativa de que vai ser daquele jeito e pronto, que a pessoa vai agir daquele determinado jeito também e acabou. Quando a pessoa age de uma maneira diferente, que você não estava esperando, porque você já tinha criado um cenário totalmente diferente, você vai ficar chateado. E pronto, né? Eu acho que a melhor forma de lidar com isso é justamente não tentar controlar tudo e todos, porque não tem como controlar todas as situações da vida, não tem como controlar as pessoas e como elas vão agir, até porque cada um tem o próprio jeito de ser e cada um tem a própria maneira de agir. E isso são coisas que você não pode controlar. São coisas que você vai ter que lidar. Certas coisas sempre vão acontecer de determinado jeito e o melhor que você pode fazer é ficar tranquilo em relação a isso. Eu acho que de certa forma é uma coisa meio decepcionante pra mim. Sempre foi isso, de eu colocar uma expectativa mais alta em determinada coisa que poderia acontecer ou em determinada pessoa. E aí quando não acontecia eu ficava lá matutando sobre isso e o quanto deveria ter acontecido determinada coisa, quanto deveria ter acontecido de determinado jeito, e no final não aconteceu. E meio que não tenho o que fazer sobre.
Mas eu acho que um dos meus maiores problemas, além disso, eu acho que é lidar com pessoas que só falam o que sabe que vai te agradar, o que sabe que tu vai gostar que fale. Eu acho que eu prefiro muito mais quando a pessoa é sincera e fala justamente o que ela realmente acha, o que ela realmente pensa sobre determinada coisa, porque pelo menos eu sei que ela tá sendo verdadeira ali. Eu sei que aquilo não é simplesmente alguém tentando me agradar, alguém tentando falar algo que não me chateie, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu prefiro me chatear por esperar uma reação diferente do que me chatear e ficar ali em uma falsa sensação de agrado, em que aquilo só foi feito para me agradar de determinada forma, não foi algo verdadeiro vindo daquela pessoa, não foi algo que ela verdadeiramente pensa, o que ela verdadeiramente queria dizer. Foi algo dito simplesmente para ser um agrado. E no final acho que é isso. O que deixou marcante a experiência de tomar Coca-Cola de café para mim foi definitivamente o quanto o gosto ficou impregnado na minha boca. Não saía de jeito nenhum da minha língua aquele gosto horrível, não importava o que eu comesse ou o que eu bebesse, o gosto da Coca-Cola de café ele ainda estava ali do mesmo jeito. Quando eu paro pra pensar sobre isso, eu penso sobre o quanto lembranças ruins continuam marcando a vida mesmo depois de muito tempo que se passou. Porque eu me apeguei muito a essa ideia do quanto a Coca-Cola de café foi ruim para mim, o quanto o gosto ficou ali, que foi algo que eu lembro o gosto até hoje. Eu lembro, eu tenho uma memória, tipo, bem viva, mesmo tendo sido um momento tecnicamente ruim. E isso acontece com diversas coisas, diversas situações que não deveriam marcar tanto, mas marcaram por terem sido situações ruins. E no final eu acho que o nosso cérebro ele tem a tendência em ficar relembrando essas coisas que foram ruins e deixar a memória daquela coisa ruim na cabeça. O que é algo que definitivamente te afeta muito se você deixar. Porque, principalmente quando você não sabe lidar com aquela memória ruim, aquela coisa que tá ali. É algo que, por ter sido ruim, acho que justamente por ser uma coisa ruim, acabou marcando mais. Eu acho que o cérebro tem uma tendência a esquecer de momentos bons ou coisas que a gente deveria ser agradecido ou que foram momentos ali genuínos e deixar coisas que afetaram negativamente você e a sua vivência no geral. E isso é algo muito foda de se pensar, porque por que eu tô me apegando a uma coisa que já passou e uma coisa que não vai me agregar em nada e que foi uma coisa ruim, ao invés de eu me apegar a uma coisa que foi boa e que verdadeiramente eu aproveitei. Mas ao invés disso, o meu cérebro ele tem a tendência de pegar coisas ruins e continuar trazendo elas à tona. E isso é horroroso. Mas no final é algo que não tem muito o que fazer sobre, porque eu acho que eu, pelo menos, eu tenho a tendência de me apegar a coisas ruins e pensar sobre elas, quando na real
eu deveria deixar pra trás, eu deveria simplesmente esquecer. Porque, por exemplo, eu continuo pensando sobre o gosto ruim da Coca-Cola de café, quando eu poderia simplesmente me apegar ao gosto de alguma bebida ou alguma comida que eu gosto de verdade, que realmente me agradou e continua me agradando e que eu tive experiências boas com aquilo. Por que eu estou me apegando ao gosto da Coca-Cola de café quando eu poderia me apegar, por exemplo, ao gosto da lasanha, que é a minha comida favorita? É simplesmente algo que não faz sentido, não tem muito uma lógica, uma explicação para mim, o porquê o cérebro continua trazendo coisas ruins ao invés de focar em coisas que agregariam de verdade ou em sensações boas, em coisas felizes no geral. No final é algo que eu acho que eu vou continuar me questionando sobre, porque eu de verdade não entendo. Mas eu acho que o certo a se fazer é tentar cada vez mais deixar as coisas ruins para trás, coisas que definitivamente não vão ajudar em nada e que só vão atrapalhar de certa forma e que só vão estar ali para lembrar do quão ruim foi determinada experiência, o quão ruim foi determinada coisa. Eu acho que a gente tem que se apegar ao que é bom, ao que agregou e ao que vai fazer a gente de certa forma mais feliz. Acho que essa é a minha conclusão de tudo.